Glória, louvado seja Deus. Pode se assentar, amada igreja. Nosso irmão Marcelo está com a oportunidade, vai dar seu testemunho para a edificação das nossas vidas, o que Deus tem feito na vida dele, as obras que o Senhor tem operado na família, na casa. Abra teu coração, fique com o teu ouvido bem aberto e veja que Deus ainda opera transformação. Quantos creem nessa noite que Deus opera milagres e transformação? Paz do Senhor Jesus, amém? Deixar aqui uma palavra bem conhecida, né? É lida muito na igreja. Provérbios 22, versículo 6. Essa é a base, né? É necessário que instruamos nossos pequeninos. Provérbio 22, 6 diz assim: instrui o menino o caminho em que deva andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém? Quero falar da minha história desde de criança. Cresci num lar conturbado, aonde minha mãe e parte da minha família, meus parentes, eram de terreiro de Umbanda. E nasci aqui em Pederneiras, porém cresci até os meus 14 anos em Bauru. Tá ali, ó. Aquele ali era o Marcelinho. A falta de ter um conhecimento e instrução na base da palavra de Deus. Por mais que minha mãe me instruía falando que não devia roubar, mas às vezes algumas atitudes levam uma criança ou um adolescente a partir para o mundo da criminalidade. Minha mãe dizia que não era necessário, que não devíamos roubar, ensinando e instruindo. Porém, algumas atitudes, eu vou falar uma delas, que eu acredito que levou a isso daí. Minha mãe, um dia nós fazendo compra no mercado, hoje eu entendo isso, rebobinando lá atrás, quando eu era pequeno, levou nós fazer compra, e ela sempre comprava daqueles iogurte do mais baratinho, pastor Silvio. E eu sempre ficava olhando para aqueles iogurte mais caros. E um dia, algumas vezes que nós ia fazer compra, minha mãe fazia isso, falava, pega ali, vai comendo esse do mais caro. E na hora de chegar lá, antes de pagar, mandava jogar na prateleira o potinho vazio. Embora ela instruía, falava com palavras que não devia roubar, mas aquela ação, mal sabia ela não sabia que ia me direcionar para o mundo do crime. Hoje eu entendo isso mediante a palavra de Deus. E também ela e meus tios sempre foram ali, o ambiente deles foram o álcool, o cigarro, droga. Embora eles falavam que não podia beber, mas quando eu e meus primos pediam assim, posso tomar pelo menos a espuminha, deixava tomar a espuminha da cerveja. Pronto, tá ali, já estava ali, praticamente ali fazendo os futuros alcoólatras. O cigarro, falava que nós não devíamos fumar, mas jogava pela janela. Meus primos corriam para catar a bituca. Porque, às vezes, tinha algumas tia minha que pegava e falava assim, acende lá para mim no fogão. Isso daí foram induzindo eles. Por mais que falavam, não deve roubar, não deve fumar, não deve beber. Mas certas atitudes direcionou o quê? Ali, ó, o Marcelinho ali, para o crime e roubar. Pode mudar ali, irmão? Aí, ó, eu maior de idade ali, ó, aquela setinha ali era eu, atrás do CDP ali, ó, atrás da grade no CDP de Bauru. Me levou a isso. Embora, quando minha mãe soube que eu estava praticando assalto, fazia parte de quadrilha de assalto, e eu levava o dinheiro para dentro de casa, ela falava que ela não queria comer do dinheiro maldito, que aquela comida era maldita, ela não queria. Mas ela não sabia que lá atrás, ela não tinha entendimento, as vendas nos olhos, que lá atrás poucas, pequenas atitudes direcionado eu, um pequeno infrator, passar um adulto infrator. Estava ali, ó, eu atrás das grades.
Vai virando a foto, irmão, por gentileza. Aí no CDP ainda. O menininho ali do lado ali era um filho de um conhecido lá de Bauru. Parte deles aí eu cresci em Bauru, com esses jovens aí. E alguns eram de outros estados que estavam ali. Vira a outra foto, irmão. Mas aí, irmãos, para a glória de Deus, tá ali, pastor Maurício, da Assembleia de Deus do Perus, que hoje está lá congregando lá, na Assembleia de Deus do Perus, e congregou ali comigo, e com o varão ali, cadê o varão? O diácono Alexandre ali, Aquele ali é uma bênção de Deus ali, diácono Alexandre. Foi consagrado dentro do presídio também, para a glória de Deus. Ali dentro do presídio, irmãos, que eu tive um encontro com a palavra de Deus. Isso começou no CDP de Bauru, onde um funcionário, que era ali agente penitenciário, começou a falar da palavra de Deus. E eu pedi um dia para ele, falei, ensina eu a orar. Aí ele levou eu dentro da Bíblia lá, ensinando a oração do Pai Nosso. E ainda eu estava rebelde, fui transferido dali do CDP de Bauru para o CR de Jaú. Quando cheguei no CR de Jaú, ainda rebelde, fugi, me evadi do CR, pulei, fugi, mas fui recapturado para a glória de Deus e fui levado até a penitenciária de Pirajuí, onde para muitos ali é faculdade do crime, mas para aqueles que têm um encontro com a palavra ali, que abrem o coração para receber a palavra, é escola de profetas, pastores, doutores, evangelistas. Ali, tem diácono, presbítero. E foi, esse aqui, que está com a mão levantada aqui, presbítero Márcio, ao lado do Alexandre. Olha lá o Alexandre ali, de óculos ali, com a Bíblia no peito. Ali, o Márcio, o presbítero Márcio e o diácono Alexandre. Para a glória de Deus ali, o diácono Márcio, tendo o presbítero Márcio, tendo ali uma direção de Deus, ali, chamou eu. Eu era o mais pequeno entre os irmãos. Tinha irmãos ali, irmãos. Está aí o diácono Alexandre para falar. Irmãos que estavam 15 anos já servindo a Cristo dentro do cárcere. Mas Deus, eu vejo aqui os irmãos falar ali do André, né, o pequenininho. E eu, o menor ali entre os irmãos ali, mas Deus olhou para mim. E ali o irmão veio, ninguém esperava, nem eu esperava. O irmão derramando o azeite sobre a minha cabeça, falando, hoje Deus te levanta como pastor, como líder da igreja. E ali, ficamos anos ali, servindo a Deus. Ali, nós, no evangelismo, ali ao ar livre, ali, nós pregava para mais de 1000 pessoas ali. Ali era o pavilhão que a gente estava. Mas quando tinha a oportunidade de subir para o campo, tinha muito mais de 1000 pessoas, porque cada pavilhão continha mais de 1000 pessoas. Então, era para mais de 3.000 almas ali, a palavra era anunciada. Então, nós vemos ali, a luz brilhando nas trevas. Para a glória de Deus ali, tinha a mesma coisa que tem aqui na igreja hoje aqui fora. Lá dentro também tinha os irmãos ali, levantados por Deus, dando ensino da palavra de Deus. Todo domingo de manhã ali, os fins de semana se reuniam com o estudo da palavra. Todas as oportunidades que tínhamos no pátio ali, os irmãos se reuniam para fazer o círculo de louvor, chamavam os irmãos que tinham o desejo de fazer o círculo de louvor. E à noite ali, como Paulo e Silas também, antes de nós dormir ali, era feita oração, louvores a Deus, pessoas também eram curadas, libertas, para a glória de Deus. Mas, irmãos, 3 coisas é necessário: oração, intimidade com Deus, palavra e jejum. Se deixar uma dessas 3 coisas, a base bíblica do cristão ali, é o manual básico do cristão. Deixou isso, irmão, você começa a olhar para o lado. Deixou isso, irmão, fica fácil de você tropeçar, cair, e fica difícil de se levantar. Só Jesus para levantar. No momento que eu deixei esses 3 princípios básicos, passei pela época dos desigrejados, que falava que não precisava estar na igreja, mas a palavra de Deus fala que não deixe a congregação como é costume de alguns. E eu fui deixando aos poucos, os cultos, aos poucos. O pecado às vezes vem como uma raposinha. E as raposinhas, ela vem, quando enche de raposinha, pronto, destruiu a vinha. Assim é o pecado, assim é o comodismo, assim é quando deixamos de praticar esses 3 princípios básicos. Oração, que é a intimidade com Deus, palavra e jejum. Aí eu caí, irmão, só que para a glória de Deus, graças a Deus, que Deus segurou minha mão, não deixou voltar para a criminalidade. Mas quem já conheceu o álcool,
Se deixar os princípios bíblicos, vai voltar no álcool. Quem conheceu as drogas, deixou os princípios bíblicos, volta para as drogas. Quem deixou os princípios bíblicos e outrora a sua fraqueza era a prostituição, volta para a prostituição. Isso é fato, é verdade. E eu ali caí, voltei nas drogas e não conseguia mais. Chegou um ponto, fiquei anos assim, chegou um ponto da minha esposa, até ela não acreditar mais. Teve vários pastores que tentou me ajudar. Antes de eu chegar aqui, a minha história na Casa de Paz, antes de eu chegar nesse ministério, vários irmãos foram em casa, vários pastores tentou me ajudar. E eu creio que eles, por mais que às vezes não estavam ali presente, por enxergar em mim e achar que eu não estava querendo uma mudança, mas eu creio que eles oraram, jejuaram também. Mas a Casa de Paz foi um divisor de água em minha vida, porque enquanto eu estava no fundo da minha casa, ali ainda usando droga, eu escutava o pastor Aguinaldo perseverando em oração dentro do meu lar. E eu sou muito grato a Deus, sabe? Deus sempre envia um anjo, irmãos. Minha esposa achava que era lágrima de crocodilo. Ela falava, eu já não acredito mais no seu choro. Mas eu ainda falava, você não acredita em mim, mas eu acredito que Deus vai me restaurar. Eu acredito que Deus vai me levantar. Chegou um ponto que ela não acreditava mais. Eu saía com a moto às vezes para ir buscar nas biqueiras, e eu ia escutando aquele louvor. Eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho. Eu escutava esse louvor, e eu voltava para casa conversando com Deus, falava, Senhor, por que eu estou escutando? Como que eu não consigo? Eu cheguei até a falar para minha esposa, viu, por que eu não consigo então? Por que Deus então não faz? Aí ela falava, não é Deus, Deus já fez, agora é você. Mas eu louvo a Deus porque eu acredito que teve homens e mulheres de Deus que orou e jejuou pela minha vida. Porque, irmãos, casta de demônio não sai senão por jejum e oração. É necessário a igreja pagar o preço em jejum e oração, se sacrificar. Porque no momento em que nós entramos nesse princípio bíblico e fazemos de coração aquilo por alguém, aquela alma vai ser liberta, irmãos. Porque a porta do inferno não prevalece contra a igreja. Jesus deixou isso determinado para nós. Que no momento em que nós andarmos de conformidade com a palavra de Deus, as portas do inferno não prevaleciam contra a igreja de Deus. E eu louvo a Deus, põe a outra foto aí, irmão. Tem mais uma? Ou essa era a última? Essa era a última, né? A outra foto ali, os utensílios da igreja. Volta uma anterior, por gentileza. Lá, ó, os irmãos se dedicavam, ó, faziam as cortinas de crochê. Ali os irmãos, tinha irmãos que mandavam donativos, Bíblia, harpas, sabe? Eu vejo o ministério, quando eu saí de dentro do cárcere, o desejo no meu coração, o que me testificou com a visão do pastor Aguinaldo e eu, era que quando eu saí do cárcere, eu saí no objetivo de que Deus preparasse algo, preparasse para mim poder ajudar vidas, e eu vejo o ministério Casa de Paz com esse propósito, de montar uma casa transitória, uma casa de recuperação, algo para ajudar vidas que estão perdidas aí fora. Porque nós vemos, aonde a gente passar, aí nós vemos vida. E às vezes, se você se deparar, passar e perguntar para ele, às vezes é um desviado, é uma pessoa que perdeu uma família, que não tem mais força de voltar para a presença de Deus. Eu mesmo já encontrei outrora pessoas, se você visse ele louvar a Deus, você sentia fortemente a presença, porque ele tinha unção de Deus, ele recebeu aquele chamado de Deus ali para a obra de Deus, mas por algum motivo, ele levou um tropeção e não conseguiu se levantar. E está aí vagando. Aí, e depende do quê? Da igreja. Levantar a mão, pagar o preço, orar e jejuar. E às vezes, irmãos, se deparamos apontando a situação do irmão e não orando e jejuando, pagando o preço verdadeiro, como Jesus deixou determinado. Jesus, ele vê como nós olhamos e vemos o natural, enxergamos o natural. Mas Jesus pede que nós olhemos como ele olhou. Jesus... Ali Deus, quando olhou para Davi ali, enxergou segundo o coração dele. Os homens de guerras ali daquela época ali, você entendeu? Iria achar que era o quê? Os irmãos de Davi, que eram homens preparados. Mas Deus não vê como vê o homem. E é isso que nós devemos fazer também. Não olhar da forma natural, mas enxergar como Deus enxerga. Sempre, antes de qualquer atitude, antes de qualquer pensamento, de qualquer decisão ou opinião, que nós venhamos a olhar como Cristo olhou. E enxergar a necessidade, a dificuldade daquela alma lá. Procurar estar no lugar, se pôr no lugar e buscar em Deus algo antes de apontar
que nós venhamos buscar e orar. No momento em que nós traçamos a base bíblica e fazemos um propósito, oração, jejum, com certeza as algemas do pecado caem e a pessoa volta para a presença de Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus, né? Bênção de ver o Marcelo aqui. Quando eles chegaram aqui, irmãos, nós começamos a fazer casa de paz lá, eu e a Renata. E o que ele disse, né? Muitas vezes a gente chegava lá e ele estava lá no quartinho da casa dele, tem um quarto no fundo. E a gente chegava lá para fazer o trabalho e ele estava usando drogas. E aí a Letícia, né, em choro, em prantos, né? Pastor, o que vamos fazer? E nós sempre falávamos, né? Vamos continuar orando, irmã, e crendo. E aí nós fazíamos uma oração. Isso aconteceu, irmãos, muitas vezes. Não foi uma vez, nem duas, nem três, né, Letícia? Várias vezes. E já faz alguns meses já, né? Quanto tempo já faz? 9 meses. Ai, 9 meses. Aleluia, né? Glória a Deus. 9 meses. Então isso mostra que para Cristo, para Deus libertar uma pessoa, o poder de Deus é imenso. E às vezes a gente rotula, isso aqui não tem mais jeito, isso aqui não tem mais condições, isso aqui não tem jeito. E é um erro, né, irmãos? É um erro. E o que ele disse aqui, né? E saber que dentro de cada pessoa que está na sarjeta, que está envolvido em drogas, que está perdido de alguma maneira, tem uma alma ali, e essa alma clama, essa alma tem sede do Deus vivo, mas eles não sabem como chegar, eles não têm forças, eles são como paralíticos, eles não conseguem andar na direção de Deus. Precisa dos amigos, colocar na maca, subir no telhado e descer na presença de Cristo. Eles não conseguem, irmãos. Eles não conseguem. Precisa de alguém estar intercedendo, precisa de alguém estar orando.